pôr no meio pra você aparecer também, né? Eu quero aparecer não. Nós estamos indo agora pra Capela dos Ossos. Chegamos em Portugal. E foi o maior vucu-vucu da face da terra pra poder chegar em Portugal, né? Enfim, cancelamento de voo, lá. E aí, o voo que a gente ia fazer da Ryanair, nós iríamos despachar as bagagens de mão. Porque lá você paga a parte e o valor mais barato era para despachar. Então a gente ia despachar. E eu não sei se vocês sabem, mas você só pode carregar de líquido dentro da mala até 100 ml na mala de mão. Mais que isso, ou você despacha ou eles descartam. Se você for para a mala de mão com esse líquido, você tem que descartar. E aí o que aconteceu? A gente fez as malas contando com o voo da Ryanair. Fizemos a mala à noite, e aí saímos com a mala feita, tudo. E aí o voo cancelou e a gente trocou. E nesse voo não, nesse voo é um voo tradicional, que você tem o acesso lá à mala de mão, a bolsa e a mala de mão vai com você. E você despacha só a mala grande, a mala de acima de 10 quilos. E nisso, todas as águas de Nossa Senhora de Lourdes estavam dentro da mala de mão, porque elas seriam despachadas. E no final das contas, elas não iam ser mais despachadas e a gente esqueceu. A gente andou tanto em estação de trem, aeroporto, para tentar conseguir uma forma de sair da França, que a gente esqueceu completamente disso. E na hora que chegou lá no aeroporto, o primeiro segurança chamou a gente na hora, perguntou de quem que era a mala. Eu nem me liguei que era por isso, mas como era a única que falava espanhol, a gente estava na Espanha, eu peguei e falei que era minha. Não pude falar que as duas eram minhas, porque senão eles iam mandar eu despachar uma. Eu falei que era minha e do meu esposo. A minha mãe veio atrás para ver o que estava acontecendo. O segurança deu uma cortada nela, falou: não, vai para lá. E aí levou a gente para um canto, abriu a mala e falou: vocês estão com comida aqui? Aí eu falei: não. Aí ele falou assim: não, mas tem alguma coisa aqui nas malas de vocês, o que que é? Na hora que eu comecei a abrir, eu falei: meu Deus, as águas, né? E pra completar, o Luiz ainda viu uma caixinha lá de alumínio de Nossa Senhora de Lourdes e ficou encantado, queria levar a caixinha pra casa. E daí a caixinha lá dentro não passa no scanner, dá a impressão que você tá carregando alguma coisa dentro da caixa. Eles fizeram a gente abrir a caixa. Aí ele olhou, viu, eu consegui explicar lá pra ele que eram presentes, né? Eu fiquei tão nervosa que eu só falava assim: é regalo, são regalos, que são presentes. E ele abrindo, em vez de eu não conseguia nem desenrolar. E aí, na hora que eu abri a mala assim, que ele viu os potinhos que era pra dar, né? Que é o potinho da água da Isidora, da Clarice, dos nossos afiliados. São 250 ml, é mais que o dobro do permitido. E ele olhou e falou: esse é a mais, né? Na hora eu até errei, falei: são 200 ml, é mais, é 250, são 250. Mas aí eu falei que eram 200, fui sincera. E aí eu expliquei, aí ele olhou pra mim e falou: isso é muito importante pra você? Eu falei: sim, é água de Nossa Senhora de Lourdes. Na hora que ele viu, a sorte é que a gente não levou em garrafinha normal, a gente comprou as garrafinhas de lá com adesivinho. Na hora que ele viu, ele falou: não. Eu falei: moço, aí eu comecei a ficar desesperada, eu devo ter feito a maior cara de pânico, né, amor? Porque eu fiquei meio apavorada. E aí eu comecei a explicar que não, que a gente tinha que levar, que era muito importante. Aí o Luiz começou a falar também nem que a gente despacha a mala. Aí veio o policial ficou doido. Daí ele olhou a água lá, eles têm um aparelho que é pra ver se tem droga ou não, alguma coisa. Aí mediram lá, não tinha nada, só que a gente tava levando um galão de 2 litros. Tá rindo aqui, porque a gente chutou muito pão da barraca, né? Porque é a nossa água, eram 2 litros pra gente tomando depois, tipo, doses homeopáticas. E, quando começou a dar tudo errado, lá na França ainda, eu fiquei: Maria, passa na frente, ajuda a gente. Não, fala aqui quando você... Pode falar. Quando ela pegou e... ela não contou a parte importante, porque o cara tava de olho na minha lata. O cara tava de olho na minha lata, não tava de olho na sua água, velho.
quando ela lembrou da água, tipo assim, ela abriu uma sacolinha, viu a água, ela, tipo, fechou a sacolinha, tipo como se fosse, tipo, ai, minha água, tá ligado? Tipo, meu, já tava dando mó com ela que era alguma coisa ali. Aí o cara, essa sacola. Mas eles aí já que tinham, ele viu a água. Eles já tinham visto, o scanner deles mostra que tem líquido. Eles têm o scanner. Mas o da hora de que o cara pegou e viu o galão de 2 litros de aí água. na outra mala, aí foi embaçado. Foram 2 malas. Em uma das malas tinha a latinha. E daí a latinha tava junto com as 4 garrafinhas. Não tava não. Em uma das... Eu acho que não. Enfim, o galão tava sozinho. As 2 malas, e aí na outra mala que eles identificaram, era simplesmente um galão de 2 litros, entendeu? E aí as garrafinhas, o próprio segurança já enrolou e falou, não, isso aqui eu vou passar, ele viu o que era. Mas aí galão, na hora que eles falaram, e a outra mala? Na hora que eu abri, eu falei... É o galão. O galão. E aí o cara chamou a polícia. Aí o segurança chamou a polícia. O segurança chamou a polícia, mas assim, o segurança chamou a polícia porque... Mas era uma polícia. O segurança chamou a polícia já assim, tentando ajudar a gente, sabe? Porque ele perguntou se era importante, ele viu o adesivo, ele viu do que era. Aí, e ele explicou pro polícia também, antes do polícia vir. Ele conversou, o policial já veio meio rindo. E aí na hora que eu comecei a conversar com o policial, eu não sei, eu virei fluente em espanhol, porque eu desenrolei, né, Luiz? Eu comecei a falar e falar rápido, parecia que foi o Espírito Santo, foi Nossa Senhora mesmo. Eu não tenho dúvida que Nossa Senhora nos salvou desse momento, porque eu comecei a falar super bem, o cara era ateu. Não, mas o mais da hora foi... O policial era ateu. Ele abriu a garrafa e assim, ele começou a perceber a importância do que eu tava dando pra aquilo. Ele até me pediu pra abrir a garrafa. Não, peraí, ele falou assim, é água? Você tá trazendo aí, Aline? É água da gruta. É água da gruta. Água da gruta Lourdes, de Lourdes. você não sabe de Lourdes. Aí ele falou assim, mas isso é tão importante pra você? Aí eu falei, sim. Ele falou, vocês são da onde? Eu acho que eu tava falando tão bem que ele nem sabia, nem se ligou que a gente era brasileiro. Eu falei, eu sou do Brasil. Aí vocês ele olhou do Brasil? Aí ele regalou o olho e falou assim, vocês eram do Brasil até aqui pra pegar água? Sim, aí eu expliquei pra ele que a gente tinha um sonho, que a gente era casado há 9 anos e que eu não conseguia engravidar e aí ele falou, mas você já falou com os médicos? Aí eu falei que sim, que a gente tinha falado com os médicos e que os médicos já tinham me dito que era impossível, mas que eu sabia que pra Deus nada era impossível e que a gente tinha sim saído do Brasil até lá pra buscar o nosso sonho e que eu tinha fé. E aí ele virou e falou, eu não acredito em nada disso. Ele falou, não acredito. Eu não acredito, eu sou ateu. Aí na hora que ele abriu a garrafa pra colocar no copinho lá... Aí ele colocou no copinho, porque a garrafa era muito grande pro scanner deles de droga, né? O galão. Aí ele colocou água, pegou uma amostra, aí derrubou, aí eu fui secar, ele empurrou a minha mão, porque ele espalhou a água lá na mesa, eu fui secar e ele empurrou minha mão. Aí ele... Tô falando sem cortar, eu preciso do mapa, né? Aí ele pegou enfim, aí ele pegou e deixou eu pegar e no final eu falei pra ele, aí eu expliquei mais um monte de coisas pra ele, de fé, de milagres que já tinham acontecido. Ele parou pra prestar atenção. E ele parou pra prestar atenção, então tipo assim, eu praticamente preguei pra ele em espanhol, uma coisa que eu nunca fiz. Tipo assim, o cara de fato era um ateu porque, mano, o cara ficou tipo assim, porra, ele mas ficou é descrente, água. É água. Aí você veio do Brasil tem propriedades químicas, eu falei, não, tem fé. Eu falei pra ele, tem fé e os milagres acontecem. Mas aí uma coisa foi legal que ele falou, na hora que falou da fé, tipo assim... Aí ele falou, isso sim cura, ele falou, na hora que eu falei da fé, ele falou, isso sim cura. Aí eu falei pra ele tomar água. Toma água. Ele quase tomou, mas ele deu uma olhada assim... Aí eu falei, toma, é bom. Aí ele ficou meio assim. Deu vontade de falar, você guarda bundão. Ele titubeou, ficou com medo. Daí eu falei assim, se você for jogar no lixo, me devolve. Aí ele me deu, e aí que assim, ele não tinha deixado nem eu pôr a mão. Aí depois que eu expliquei tudo pra ele... Ele segurando o copinho com a água. E ele segurando o copinho com a água. Acho que ele ficou na mente dele, né, Luiz? Toma ou não tomo, toma ou não tomo. Ele ficou com uma cara meio de indecisão. Aí eu peguei e fui firme com ele. Falei, se você for jogar no lixo, me dá. Aí ele falou, então toma você. E aí deixou eu tomar pra não jogar fora e deixou a gente passar. E aí ele falou, olha, nunca mais, isso não existe. Nunca mais em nenhum aeroporto da vida de vocês, vocês façam isso, porque vocês não vão passar. E se você olhar na internet, é 100 ml, pronto, acabou. E a gente conseguiu realmente passar. Foi Nossa Senhora que abriu os nossos caminhos, porque tudo bem que a gente bebeu da água lá, né? Mas a gente foi até lá porque a gente queria ter essa conversa
contemplação de Nossa Senhora. A nossa viagem da França foi praticamente resumida em contemplar Nossa Senhora. Foi, porque a e França como um das todo é uma celebrações. porcaria. E participar das celebrações e rezamos terço, rosário lá junto, em missa, e contemplando Nossa Senhora e a água. Mas a gente queria muito trazer água também para as pessoas que a gente ama, os nossos afilhados e algumas pessoas, e a gente ia perder isso, e Nossa Senhora abriu os nossos caminhos e aconteceu algo que parecia impossível. Nós passamos com 2 litros mais a garrafinha, Não fala assim, né? brincando. Não fala. Não falar, nós passamos. Não passamos não, né? A gente não ia passar. Não, a gente não ia Não ia passar. passar. Se fosse qualquer... Que nem ela falou, se fosse água que não tivesse com rótulo de Lourdes, mano, Tem tinha mais, passado, tem tinha mais de jogado 3 fora. litros lá, tranquilo. Pra regra de 100 ml, nós ficamos com mais de 3 litros de A gente água. gastou nas graças de Maria, porque Sim, foi cabacice nossa. pois é. Mas Maria cuidou da gente em todos os detalhes. É isso. Chega, beijo.